Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma honra para mim quando chega essa hora. Hoje um dia muito bonito, ensolarado. Aqui atrás de mim um pequeno riacho de águas cristalinas borbulhando. Eu creio que podemos ouvir o som das águas. Isso é sempre algo agradável ao nosso espírito, estar no meio de uma natureza tão preciosa, tão bela, que o nosso Senhor Jesus criou para a nossa alegria. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Davi, esse poderoso guerreiro. Os grandes valores que a nação de Israel até hoje carrega em seu coração foi da valentia de Davi como um guerreiro poderoso que expandiu as fronteiras territoriais, destruiu os inimigos que assolavam a nação e trouxe um reinado de grandeza, de magnitude para Israel. E até hoje Israel está esperando pela restauração do reino como ele foi no tempo de Davi. Eles não sabem que esse reino, veja, do filho de Davi, que é Jesus Cristo, está hoje aqui na terra em forma espiritual. Jesus disse: se o meu reino fosse desse mundo. Veja, então é um reino espiritual. Esse reino está aqui no meio de nós e está em nós. Nós somos a nação, a nova Jerusalém, uma nação santa, um povo peculiar, um povo eleito e um povo predestinado. E essa é uma convicção que precisamos carregar dentro da nossa alma cada dia de nossa vida. Eleitos e predestinados e, por conseguinte, ungidos. Veja, Davi tinha essa convicção e isso admirava o irmão Branham, admirava o profeta, pois ele dizia que ele amava ver um homem que sabia o que estava falando e sabia onde estava parado, sabia quem ele era. Veja, uma das coisas que destrói a nossa fé, que nos torna fracos, vulneráveis, é não ter fé naquilo que Deus disse que nós somos, é não ter confiança na eleição, não ter confiança na predestinação, não ter confiança no poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, Davi é um poderoso exemplo para nós nessa hora. O mistério do sétimo selo está totalmente manifestado e revelado na vida de Davi, nessa fase que nós estamos vivendo. Veja, quando o nosso Senhor Jesus desce em Apocalipse 10, veja, ele vem como leão da tribo de Judá. Veja, por isso a Bíblia fala: e nos fez reis e sacerdotes. Ele vem agora para trazer esse domínio messiânico para dentro da igreja e estabelecer esse domínio sobre a terra. Por isso a pedra de coroa, a pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, já golpeou o pé da estátua que Daniel viu dos reinos gentílicos. Por isso que as nações estão quebrando, ao redor de todo mundo, tudo está desmoronando. Porque esse é o tempo do estabelecimento desse reinado. Mas primeiro, esse reino vem a mim e a você, para depois ser colocado sobre a terra. Quando ele tomou o título de propriedade, veja, nesse título estão os nomes dos redimidos, e ele vem para reclamar esses direitos e chamar a sua rainha para se pôr ao seu lado. Veja, logo em seguida, ele amarrará o inimigo, o invasor. Veja, o prenderá por 1000 anos. Veja, a terra inteira sofrerá com o terceiro ai. E logo então ele estabelece o milênio, um reinado de paz por 1000 anos. Essas são as sucessões dos fatos daqui por diante. Mas esse reinado hoje, o trono de Deus, está em nosso coração. Agora, ele está reinando em nós como ele reinou em Davi. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele agradou tanto a Deus que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Veja, e a Bíblia fala que Davi serviu bem em sua geração. Ele foi um tipo perfeito de Cristo. Ele era rei, mas Deus era o rei dentro dele, o rei que governava a nação. E esse mesmo rei está aqui, ele é o Senhor Jesus. Veja, ele veio para tomar esse lugar, para reinar. E através de quem que ele está reinando? Através do seu corpo, que é a igreja. E como ele o reina? Através da palavra, através da mensagem. Agora,
Tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa colocar no coração para ser vitorioso. Não vitorioso segundo o mundo, para trazer riquezas materiais, e domínio, e poder, e prazeres mundanos. Não é isso. Veja, reinar sobre o pecado, reinar sobre o poder das trevas, reinar sobre esse homem carnal. Veja, e viver uma vida totalmente dependente, guiada, dirigida pelo poderoso Espírito Santo. Então, diz assim então no livro de Efésios, capítulo 1, para que a gente possa colocar esse fundamento. Veja, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E no verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Isso tudo está ali exemplificado na vida de Davi. Davi foi eleito, chamado, predestinado, posicionado corretamente como rei, e recebeu o óleo da unção, que para nós representa o poderoso batismo com o Espírito Santo. Então Davi é um mistério secreto. Veja, ele vem, o nosso Senhor Jesus desce em Apocalipse 10, ele ruge como leão. Veja, leão, o leão da tribo de Judá, vem agora para estabelecer seu reino. E quando Davi é chamado, Davi tem a consciência, Davi tem o entendimento de que ele foi chamado para dentro do reino de Deus. Veja, o reinado. Se há um rei, tem que haver se há um reinado, tem que haver um rei. E se há um rei, há uma coroa. Veja, coroado. Então veja, ele foi ungido, e ele tinha consciência de que agora ele estava dentro do reino de Deus, porque Israel era o reino de Deus. Israel era a nação eleita, era a nação escolhida, através da qual Deus operava seus propósitos, seus planos, sua vontade. Mas nós hoje, nós somos o Israel espiritual, nós somos a nação eleita, nós somos o povo escolhido, nós somos o reinado, ou reino messiânico. Dentro desse reino, Deus está executando sua vontade, executando os seus planos, executando o seu projeto. E nós estamos dentro desse reino, como reis, como Davi foi entronizado como rei. Então o profeta diz uma coisa muito importante, no parágrafo 31 da mensagem, este grande guerreiro Davi. Vejam, Abraão, eleição; Isaque, justificação. Aquele que vem será justificado pela fé. Jacó, graça. Nada que você tenha feito, mas é pela graça. E José, perfeição, colocado. Amém? Agora Davi, eleito, chamado, ungido e posicionado. Você, eu, diz o profeta, eleito, chamado, ungido e posicionado no corpo de Jesus Cristo, porque por um só Espírito somos todos colocados e posicionados no corpo de Cristo. Veja, você alguma vez já experimentou isso? Todo homem ou mulher aqui que é um cristão, veja, você sabe que algo tem estado em você toda a sua vida. Por isso nós temos que ter a convicção de que somos eleitos, de que somos predestinados e de que estamos ungidos. Porque quando vierem os desafios, como foi o caso de Davi, veja, que foi desafiado por Golias, veja, ele sabia quem ele era, ele sabia qual a sua posição, ele sabia que havia sido ungido. E Deus não teria um jovem rei morto, um jovem rei derrotado, não. Ele tinha que chegar à sua posição por predestinação, e ele havia recebido a promessa. Não foi ele que buscou ser um rei, Deus o elegeu, Deus o escolheu, e não seria um filisteu incircunciso que iria pôr fim a essa trajetória, porque Davi estava dentro do reino de Deus, e nesse reino quem governa é o rei, o soberano, o todo-poderoso, que está ali para executar os seus planos, executar a sua vontade. Veja, isso é o livro de Efésios.
Nós estamos nesse reino. Quem está cumprindo sua vontade na nossa vida? É Ele, o soberano. Nada pode parar na frente de Deus. Seguindo então, quando você era uma criança, você desejou muito servir a Deus. Algo atingiu seu coração. Isto era a eleição de Deus. Você sabe que você tinha fome e sede da palavra. Você queria conhecer a Deus. Você queria conhecer a verdade. Agora, não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Veja, então Davi, antes que qualquer coisa tivesse acontecido, antes que ele tivesse sido ungido com azeite ou qualquer coisa, ele soube que Deus estava com ele. Como ele soube? Quando ele matou o urso, quando ele matou o leão, ele sabia nas suas noites solitárias, quando ele recebia inspiração para orar, para escrever salmos. Ele conhecia Deus, Deus já tinha se mostrado para ele. Deus não se mostrou quando ele foi ungido. Não, ali foi a hora em que ele recebeu a autoridade, em que agora ele é introduzido no reino de Deus. Mas ele sabia, desde da sua infância, porque ele vai escrever isso no Salmo 139, veja, que lá no ventre da mãe dele, ele já vinha sendo entretecido. Veja, haviam promessas a respeito dele, havia um livro escrito, e cada dia as coisas iam se materializando. Isso é a mesma coisa quanto a nós, meus amados. Veja, ele sabia que era sobrenatural para um homem comum fazer aquilo. Ele sabia que ele poderia fazer. Ele sabia que Deus estava com ele, porque o seu coração ansiava por Deus. Cada eleito sabe qual que é o anseio da sua alma. Cada eleito sabe o fundo que é clamando em seu coração. Você sabe que você clama pela verdade, que você clama a Deus. Veja, ele diz no Salmo 47, veja, ou em outro salmo, ele diz: como o servo suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Veja, não é de se admirar que ele pudesse expulsar os espíritos malignos com sua música. Veja, ele tinha algo acerca do que tocar. Isso vinha do seu coração. E o diabo sabia que isto vinha do seu coração. Ele sabia que Davi era eleito de Deus. E ali estava ele, eleito, chamado, ungido e já posicionado como rei. Veja, o diabo, quando ele encontra uma pessoa que serve a Deus de todo o coração e que adora a Deus de todo o coração, como era o caso de Davi, o diabo se voltará contra essa pessoa, se voltará contra essa igreja. Veja, porque há muitos homens que estão servindo a Deus com autoridade, grandes ministérios, são homens ungidos e oram pelos enfermos, mas poucos são realmente quebrantados, humildes e que servem a Deus de coração, sem interesse de grandeza, de fama, de popularidade, de dinheiro e assim por diante. Servem a Deus de todo o coração. Veja, então diz o profeta no parágrafo 37, aleluia, aí está. Ele sabia onde ele estava parado. Ele era um homem de fé. Ele cria em Deus. Deus estava com ele, Deus estava nele. Ele sabia que ele era ungido. E você sabe a mesma coisa. Vocês são cristãos. E se Deus não os tivesse elegido para serem cristãos, vocês não seriam cristãos. E é a escolha de Deus, não a sua. Nenhum homem procura Deus, nenhum homem procura Deus em momento nenhum. Você não buscou Deus, mas Deus te buscou. Não foi você que chamou por Deus, foi Deus chamando você. Então, quando Deus o chamou, você mostrou que Ele elegeu, ou que Ele te elegeu. Vocês aceitam a chamada, justificação. Então vocês deram seus corações a Cristo e foram cheios com o Espírito Santo. E agora vocês estão corretamente posicionados no corpo de Cristo. Aquilo, veja agora, se isso lhes fez deixar seus velhos hábitos e agir como um cristão, se aquilo fez isso por você, isso também curará seu corpo, porque é uma promessa. Amém e amém. Irmão, Deus te abençoe. Espero que isso ajude. Deixa aí o seu comentário. Veja se a sua inscrição está ativa. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.